Sul Fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro, região onde está situado Valença, um município de 200 anos. Local de grandes encantos naturais com uma gente acolhedora. Uma cidade promissora que possui dificuldades para crescer. Mas por quê? Disputada por grupos familiares que se alternam no poder, Valença tem trilhado apenas o caminho da sobrevivência. A insatisfação transparece no rosto dos valencianos, que sempre se deparam com mais do mesmo. Como mudar este cenário? Do meio dos seus quase 80 mil habitantes, surge um valenciano incansável, determinado e pronto para ajudar a conduzir a mudança que o município tanto precisa. Fábio Ramos é cria de Aparecida, fisioterapeuta, casado com uma médica e pai de 2 filhos. Nosso sonho por uma Valença melhor continua todos os dias. Meu papel é sempre fazer o melhor para minha cidade. Meu maior compromisso é com Valença, porque eu não vou mentir para o valenciano. Tudo começou aqui, essa história continua aqui e vocês podem ter certeza que o maior esforço vai ser colocar Valença e o interior na rota de desenvolvimento e de valorização do Estado. Ser Fábio Ramos é acreditar sempre que amanhã vai ser melhor, mas construindo no hoje. Ele carrega o sentimento de pertencimento, pois é natural de Valença. Por aqui nasceu, cresceu e permaneceu. Fábio Ramos é um cara simples, cara. Um cara nascido no interior, na periferia do interior. Cara que tem sonhos, sempre teve o objetivo de crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas nunca esquecendo de ajudar quem estava do lado. O que mais me lembra a infância era essa coisa de partilhar. Uma rua de interior com tantos jovens, eram mais de 20 homens. E eu lembro muito, que marca muito, a gente sentada na calçada brincando. E aí a gente lembra que um tinha bolinha de gude, outro no dia, e a gente emprestava. Eu lembro muito dos meus amigos. A verdade é que para mim a lembrança de infância é o brincar na rua tranquilo, jogando bola, jogando bolinha de gude, peão, pipa, aquela tranquilidade de pé no chão e sonho. Não tinha medo. Ele estudou aqui no colégio Nossa Senhora Aparecida, fez um prézinho, o antigo primário, né? E ele era um menino normal, levado, como sempre, mas tinha muitos amigos, permanece até hoje a amizade, né? Com o pessoal daqui. O Fábio nasceu ali na Visconde de Piabas, aquela rua ali perpendicular ao Banco do Brasil. Nós viemos para cá, ele tinha 3 anos de idade, nós já moramos aqui praticamente há 33 anos. Eu tenho minha mãe e meu pai como ícones na minha vida. Cristo para mim é tudo em relação à sabedoria, à fé, mas minha referência enquanto vida é meu pai e minha mãe. Eles são meu norte. Não tenho o que falar de defeito deles, até porque as qualidades deles são muito maiores. Somos só eu e meu irmão, eu e o Fabrício, que é o meu grande irmão mais velho, e que esse desafio de família, né? Ver o irmão, ver você, e eu acho que isso me impulsionou muito. Todas as dificuldades que eu vi com meu pai, com meu irmão, com minha mãe, com meu irmão, eu tirei para mim que eu não podia dar a mesma dificuldade. Então hoje nós somos uma família bem legal. Meu pai, minha mãe, meu irmão, nossos filhos. E quando a gente se reúne hoje, a gente consegue lembrar com um pouco mais de felicidade toda a dificuldade e ver aonde a gente chegou. Nas coisas mais simples, a vida faz sentido para ele. No convívio com os filhos, ele se alimenta da preocupação e do amor de pai para batalhar por uma Valença melhor para todos. Ele que me ensina a tocar violão. Ele é
Tá fazendo? Tem uns 4 ou 5 meses. O maior objetivo da minha vida sempre foi ter minha família e que eu consegui concretizar isso muito novo. Aí dos meus 20 anos de idade, 23 anos, eu casei, tive meu primeiro filho Pedro, segundo filho Lucas, e aí começou talvez a realização dos meus sonhos. Já era profissional formado, mas aí minha família cresceu e esse Fábio Ramos hoje pode-se dizer que ele é um pouco família e um pouco sonho. Quer açúcar? Ele é a cara do meu sogro também, quando era mais novo. É. Mas lembra muito a mãe dele mesmo. Sou virginiano, sou muito detalhista. A gente gosta de casa arrumada, a gente gosta de detalhe. Então, assim, estar em casa comigo é meio desafiador. Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de estar no meu quarto, mas estar em casa para mim é um prazer diário. Diário. Quando eu posso estar aqui, é do acordar ou dormir, fazendo alguma coisa com a minha família. Desde cedo na política, ele sempre sentiu a necessidade de fazer mais pela sua gente, pelo seu lugar. Influenciado pelo pai, Arnaldo Ramos, Fábio sempre enxergou potenciais no local onde mora. Conversando, ajudando e ouvindo as pessoas, foi aflorando nele a vontade de fazer cada vez mais para tornar Valença o lugar ideal de se viver. Política é fazer o bem, né? Eu sou filho de... Minha mãe Denise, meu pai Arnaldo, são pessoas que sempre fizeram bem. Sempre. Participaram diretamente do bem. Talvez a minha primeira experiência com caridade, com fazer o bem, foi fazendo sopão com a minha mãe no bairro da Aparecida. Né? Lá a gente tinha um grupo de mulheres e eu ia para lá ajudar minha mãe, descascar o legume, fazer as coisas. Talvez foi a minha primeira troca direta que eu tive com o cidadão, em fazer a caridade direta, né? Ali talvez eu comecei a me tornar um pouco mais político. A responsabilidade bate a nossa porta quando a gente menos espera. Para aqueles que são cristãos, a gente nunca sabe se é um morador de rua ou Cristo que está à nossa porta. Para aqueles que acreditam na política, não existe preparo, existe oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes políticos. Talvez nem todos gostem, mas eu conheci Leonel Brizola, um cara que acreditava no trabalho e na educação acima de tudo. São os pilares da sociedade. Quem tem trabalho, quem tem educação, progride. Isso é real. Mas eu também não posso esconder, por exemplo, quando a gente teve um presidente, que foi o Fernando Henrique, e que fez um plano real e que o Brasil se desenvolveu. Eu era jovem, acreditava nesse país e acredito, e eu vi o Brasil decolar economicamente, né, o real igual ao dólar, que era incrível para a gente falar aquilo. A unidade real de valor, a URV, é para a população ir se acostumando que mesmo o cruzeiro estando variando, que as coisas têm que ter o mesmo valor relativo. Porque quando chegar a nova moeda, quando você for subir de um real para 1,2, R$1,20, opa, que é isso? 20 centavos é muito. Hoje em cruzeiro ninguém liga para 20 centavos. Então nós temos que nos habituar a mudar a cabeça. E aí eu fui me tornando mais partidário. Eu achava que eu tinha que pertencer diretamente. E aí eu fui participando dos grupos jovens do antigo PDT, e a gente foi trabalhando, foi quando eu ajudei a construir a fisioterapia do município de Valença, aí o fisioterapeuta entra, e aí daquele grupinho de pequenas pessoas que frequentavam a fisioterapia, a gente passou para um grupão de milhares de pessoas. E eu ajudava muito um vereador nessa época, a montar projetos, a configurar projetos de lei. Esse sonho de ser político é uma coisa engraçada. Eu fui contaminado pelo meu pai, um cara que é fundador de instituições de caridade e que me apresentou esse mundo político lá atrás, quando tinha aquela televisão que a gente ficava vendo o horário eleitoral, vibrando, e meu pai vibrava junto, como no futebol ele falava, é isso mesmo, tá certo, é isso que tem que mudar. E aí eu fui me contaminando, mas foi numa grande marcha política de um político do passado, Leonel Brizola, que eu me contaminei. Uma marcha que eu vi muita gente que não ganhava R$1 e caminhando e fazendo a diferença, acreditando num projeto de um Estado melhor. Não esperem nada dessas gerações de políticas.
dessas gerações políticas que estão aí. Eu engajei na política na época de 1982, 80, na fundação do PDT de Valença, que nós tínhamos na liderança Leonel de Moura Brizola, e ele saía comigo já para ver, já participar dos comícios, principalmente na época que o Brizola esteve aqui em Valença. Eu levei para ele assistir, e ele sempre, nesse pormenor, ele me puxou na parte política, ele sempre quis dar uma contribuição. E a partir dali eu falo para você, eu fui contaminado pela política, dentro da sala de aula, na rua, dentro de casa, aquela coisa, organiza, tenta fazer melhor, tenta colocar a sua ideia, e aí esquece. Quem acredita em Deus quer o melhor, quem acredita na política deseja o melhor. E hoje eu falo para você que eu sou um ser político, muito além de ser candidato. Sempre teve uma liderança, né? Sempre foi líder desde criança. Tinha uma predominância de ascendência, né? Sobre os outros alunos, sobre os amigos, mas muito amigo de todos. Se disponibilizar para ajudar a população, não demonstrar medo às ameaças do jogo político. Tudo isso pode custar muito caro para quem é transparente e deseja realizar um trabalho sério. Quando esteve chefe de gabinete em Itatiaia, Fábio Ramos viu a sua vida mudar completamente. O que aconteceu em Itatiaia foi simplesmente um monte de histórias, tá, que houveram, e histórias que não têm nada a ver com a verdade. Naquele período tinha uma campanha extemporânea acontecendo, havia realmente muita dificuldade naquela gestão, o prefeito havia ficado doente, se afastado, e a gente, como conhecedor político da área, porque eu morei em Itatiaia, eu trabalhei na indústria nuclear do Brasil, eu coordenava a campanha para inúmeros deputados em Itatiaia, Resende, Porto Real, então aquele ambiente era um ambiente comum para mim. E a gente foi lá e foi convidado para participar, para ajudar, para resgatar a gestão e, quem sabe, eleger o prefeito na eleição que estava por vir. E nesses 23 dias, que foram apenas isso, 23 dias que eu fiquei lá, a gente acabou sendo culpado de tudo que já acontecia há muitos anos lá. E uma operação do Grupo de Atuação Especial... O secretário de Saúde de Itatiaia foi preso. Quando eu fui convidado lá pelo prefeito da época a ajudar ele naquela gestão tão complexa e tão difícil, eu já sabia o desafio. Mas eu não sabia que tinha tanta gente ruim querendo contra Itatiaia e principalmente querendo contra mim. A gente fez tudo o que era possível. Auditoria interna, sindicância, demitimos todos que estavam envolvidos em qualquer corrupção. Mas mesmo assim a gente sabe que a política é muito podre atualmente. A gente quer mudar esse quadro. E a gente foi colocado e jogado na cova dos leões, mas eu sempre me mantive firme, sempre me mantive fiel, porque eu tinha certeza absoluta de tudo que eu fiz. Falando aqui, volta tudo, né? Parece que foi ontem, né? Não parece nem que já tem mais de anos que isso aconteceu, mas assim, é mais do que me prender. É violentar minha intimidade, é violentar minha família, lembrar do susto dos meus filhos se vestindo para ir para a escola e a polícia aqui dentro revistando minha casa sem encontrar nada, minha esposa assustada, meu pai, e aí a gente naquela condição, o que está acontecendo? Porque foi a pergunta que eu me fiz, o que é isso? E revira tudo e não acha nada. E começa uma pressão muito grande em cima de mim, como se algo de errado tivesse ali e eu estivesse escondendo. Passaram-se horas aqui dentro da minha casa e de repente eu já estava lá, eu já estava sendo transportado para o presídio. Então assim, é aterrorizante lembrar e eu acho que ninguém da minha casa vai esquecer. Eu ainda lembro que, tentando ser natural com meus filhos, eu pedi para eles ir para a escola para eles não participar disso. O ano era 2022 e os tempos já estavam difíceis por causa da pandemia. Foi nesta época que Fábio Ramos passou o pior momento de sua vida. Eu fiquei no isolamento 8 dias. Eu acho que era por uma questão de tortura psicológica, eu não sei o que aconteceu, se é uma rotina. E eu fiquei sozinho numa cela 2x2 e eu não era permitido visita. Eu falava muito com meus advogados, só que era permitido, né? E era um alívio quando me chamavam. E eu tive um contato só com minha esposa, eu lembro disso. E foi com um vidro, ela do outro lado, e eu lembro que a primeira coisa que eu pedi para ela era para me largar e seguir a vida dela. Né? Porque
Eu acho que ela não merecia isso nem minha família. Mas quem ama não abandona. Pelo contrário, permanece ao lado, confiante de que tudo vai passar. Sou Vanessa, esposa de Fábio Ramos. Quem me conhece sabe que sou bastante reservada quanto à minha vida e a de minha família. Mas meus filhos e eu estamos passando por um momento muito difícil. Por isso, decidi falar. Convivo com o Fábio há vários anos, conheço sua integridade, sua honestidade, principalmente seu caráter. E assim como ele, acredito que a justiça será feita e que a verdade aparecerá. E aí a gente começa a se reinventar, a se descobrir, e eu desci. Eu fui para um presídio muito maior, e a primeira coisa que eu pedi lá foi para ir para o meio dos outros. A gente chama de convívio. Eu não queria ficar isolado mais. 8 dias para mim já bastava. E a gente tem um direito constitucional que é uma visita extraordinária, né? Porque o nosso estado é muito falho, demora muito para fazer uma carteirinha, a gente fica muito tempo isolado. Eu fiz um pedido. E esse foi um momento que eu nunca falei com ninguém. Eu podia escolher 3 pessoas. E eu coloquei o nome da minha esposa, do meu pai e só. Porque eu sabia que minha mãe nunca ia lá. Então, assim, eu queria voltar a ver minha mãe. A força que eu tinha maior não era do convívio. Era a certeza de querer voltar a vê-la. Eu lá dentro, eu descobri um pouco mais de quem eu sou. Que assim, a minha vida inteira eu só soube fazer pelo próximo. O que eu podia fazer lá dentro? Ajudar. Eu sou um profissional da saúde, eu sempre trabalhei como terapeuta ajudando as pessoas. E lá dentro eu comecei isso. Dentro da minha cela, na galeria, e de repente era no pátio, a gente participando de um grupo de ajuda que a gente ajudou a fundar. A gente não estava lá para condenar ninguém, nem para julgar ninguém. Eu estava lá para fazer o que eu sabia fazer melhor, que era ajudar as pessoas. E assim, isso foi talvez o que me deu mais força. Saber que ainda existia algo muito grande dentro de mim a ser feito. E quando eu tive a visita da minha família, que minha esposa e meu pai foram lá, eu tinha escrito um plano de ação para eles se desligarem de mim e seguir a vida deles. E aí meu pai chorou muito e disse, você vai sair. E 2 dias depois eu voltei para casa. Foi uma coisa incrível, né? Mas eu tenho muita fé. E a minha família que nunca me abandonou, né? É o meu motivo de orgulho, porque independente da onde você estiver, se você tem alguém que você ama e alguém que te ama, cara, dá para continuar. Perseguição? Injustiça? Nada foi provado até agora. Fábio segue com a consciência tranquila, acreditando na justiça e na verdade. Tudo foi vasculhado, minha vida inteira, e nenhum real descoberto de desvio ou de propina. A minha vida foi virada de céu à terra e nada foi descoberto. E a gente continua de cabeça erguida, mas não vou te falar que a gente perdeu o medo, porque a gente sabe que a política é suja. E todo mundo que quer fazer a diferença vai enfrentar algum desafio. Seja ele na rua, seja ele na mídia, seja ele na mentira. Porque, na verdade, eles nunca vão vencer a gente. Tudo bem? Prazer, Fábio Ramos, sou eu mesmo. E aí, vamos mudar? Vamos tentar algo diferente? Né? Cuidar um bocadinho de vocês, né? A gente tá precisando de ajuda, não tá? Tô de máscara, mas é nós mesmo, ó. Sou eu mesmo. A senhora tá boa? Vamos renovar? É, vamos tentar algo diferente para cuidar de vocês um bocadinho, né? A gente que chega depois de uma certa idade, a gente precisa ser cuidado. E aí precisa um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de conforto, né? Nós todos sempre. Ora pela gente, tá bom? A senhora fica com Deus. Ó, tudo bem com a senhora? Vamos mudar? Vamos tentar algo diferente? Não tem respeito. Não tem respeito. O transporte público é uma coisa que a gente tem que mudar, é real. Pouco ônibus, muito caro. A acessibilidade é ruim, tá? Não chega nas pontinhas, né? Quem é mais idoso, que mora no Parque Pentanha, mora lá em cima do Dudu Lopes, quem mora nos bairros mais altos, como em cima da Aparecida, o ônibus não chega. E se a gente não se modificar, se a gente não fizer a nossa parte, né? Então, para mudar tem que ser novo.
Valença merece um pouquinho mais, não merece? Sou um pouquinho daquela mãe que quer o futuro para o filho, sou um pouquinho daquele pai que quer trabalho, sou um pouquinho daquela mãe que perdeu o filho para a violência, eu sou um pouquinho daquele jovem que acredita no esporte como superação, que ele vai ter um futuro melhor. Muitos que caminharam lado a lado comigo já se corromperam, já se venderam, e eu não. Eu me mantenho firme. Diante as porradas, diante os desafios, eu me mantenho no mesmo propósito, fazer diferente. Porque eu acredito que a gente merece mais. Hoje eu vejo ele com muitas qualidades, né? Uma liderança muito grande e principalmente querendo melhorar a nossa cidade. A lateralidade, esse duelo político sem proposta, só ele contra o outro, isso não leva a lugar nenhum. Nós precisamos de proposta, nós precisamos de debate. Chega dessa coisa de eu sou um, eu sou o outro. Nós precisamos ser a população, ser o povo. Política é para quem precisa. Política é para quem não teve condição de sozinho chegar a algum lugar ou ter alguma coisa. Essa questão de lado, o lado tem que ser o povo sempre. Eu quero fazer diferente. Nós vamos fazer diferente. Chega! Eu ouvi dizer que cada ponta dessa cidade tem um pouquinho da mão deles. Então eu posso falar pelas palavras dele. A tristeza do valenciano também é culpa deles. E nós sabemos disso. Não é fácil ser valenciano, ser do interior, ser da Baixada, ser da comunidade e ser mal representado. Não é fácil e não tem sido fácil. Eles não têm coragem mais de aglomerar um grupo assim. Sabe por quê? Porque quando eles pagam, eles veem nos olhos da pessoa, sabendo que é só o dinheiro que os traz aqui. Porque o olho não brilha mais, porque não tem mais vibração na voz, porque não tem mais vontade de pedir, porque eles já acabaram e nós somos o futuro, queira eles ou não. Eu acho que há muito tempo, não é de agora, Valença tenta mudar. Valença teve uma história de um prefeito que era de outra cidade, em uma eleição veio para cá e ganhou a eleição. E ele não conseguiu governar 2 anos, né, as tramóias que existem aqui dentro, tiraram ele, deixaram ele um ano fora, ele volta. Né, então assim, há muito tempo Valença tem um desejo da mudança, isso é real. Eu preciso falar com vocês, eu preciso falar com Valença. Só que o único político que nunca se corrompeu, que nunca se vendeu e que nunca realmente aceitou estar com esse grupo que não faz bem para a cidade sou eu. Isso é uma realidade. Talvez a votação que eu tive expressiva é isso. Era alguém cristalizado assim, esse é diferente dos demais. Então assim, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nessa cidade querem mudar. Né? Isso daí é tão claro para mim como aquilo que eu penso. Se a gente não mudar, eu não sei para onde a gente vai mais não. A gente precisa de mudança, a vida é mudança, a vida é transição. Chega de blá blá blá, chega de mimimi, chega de fake news, vem pra rua falar, vem pra rua enfrentar a gente. Eles já estão começando a falar que esse grupo aí tá assustando e brigando na rua. Não tá não, esse grupo tem coragem, essa família tem tesão, essa família é de verdade e por isso não dá pra enfrentar. Não é isso, família? Eu sempre pensei nisso. Eu nunca perdi. Eu nunca tive um voto a menos de uma eleição para outra. Eu sempre tive mais. E eu não vou falar que foi um. Foram milhares de votos. A gente se multiplica a cada eleição. E chega um momento que a gente fala, tá ali a vitória. E é por isso que eu não desisto. Eu tô melhor. Eu sou melhor. Eu sei ouvir mais. Eu sei falar mais pausadamente. E hoje eu falo para você. O meu coração e minha cabeça tá muito mais integrado do que antes. Já fui coração no início e errava muito. Já fui cabeça no meio e falava com muita razão. Hoje eu sou mais humano, mais pronto para liderar e mais pronto para representar. A minha condição sempre foi assim, olhar o outro com muito carinho porque eu quero cuidar de você. É minha profissão, é o que eu faço. Então eu acho que para mim é muito normal ir na padaria e conversar com a menina, querendo saber como é que ela tá, o que eu posso fazer para ajudar. Para mim é muito normal abrir o portão e servir água para o pessoal que pega o lixo e perguntar se eles estão precisando de mais alguma coisa. Então, a minha relação com a minha cidade, com a população é essa, é de querer estender um braço. Eu sou nascido e criado aqui em Valença e a gente vê Valença
com o passar dos anos, uma mesma Valença, a gente vê uma Valença decadente, né, em relação ao emprego. A maioria das pessoas tem que sair para trabalhar fora. Eu trabalhei fora quase 40 anos da minha vida, né? A minha esposa praticamente que criou eles, né? Era odontóloga, teve que largar a odontologia para poder criar os meus 2 filhos. E eu tive que sair à batalha para poder criar eles, né? E Valença hoje, com o passar do tempo, aí, já mais de 50 anos, continua a mesma Valença. Eu sou um reflexo disso. Meu pai, sempre trabalhamos fora. Minha esposa é concursada em Piraí, uma cidade do lado, porque aqui não tem concurso há anos, há décadas. Eu desejo que esse valenciano fique aqui. Né? Se ele não ficar, a cidade vai acabar, independente do político que estiver aqui. A cidade vai ser cada vez mais destruída. O IBGE mostrou uma tristeza. Nós temos 10 mil valencianos a menos do que era previsto para agora. Isso é um absurdo. Uma cidade que está ficando fantasma. Eu desejo demais que esses jovens me ajudem a construir essa cidade, que aqui eles tenham moradia, que aqui eles tenham trabalho e que aqui eles se sintam em paz e felizes. Porque essa cidade tem jeito. Por Valença, a falta de emprego, a precariedade da saúde, da educação e o descaso visível em todo o município geram insatisfação. Uma cidade tão promissora não merece voltar a crescer? Lá atrás eu tinha um plano de governo. Hoje eu falo para você que ele é muito maior, porque a cidade veio se destruindo. A gente tinha um distrito como Conservatório que era muito turístico e que a gente viu o turismo hoje diminuir absurdamente. A gente via Santa Isabel com problema de moradia, com problema de emprego. Hoje a gente vê Santa Isabel com problema de violência, de tráfico. A gente via Pentanha, que tinha um problema da colônia. E hoje a colônia nem existe mais. Tá? A gente via Parapeúna com problema da região rural. E hoje a gente vê que o produtor de leite desistiu. Por que eu estou falando isso? Valença precisa ser reinventada. E não sou eu, o Fábio, que vou fazer isso sozinho. A gente vai ter que ouvir como nunca o cidadão. Como nunca. Porque para fazer mais rápido, é preciso que todo mundo arregace as mangas e venha junto. Então essa é a minha ideia, né? Apesar da gente ter um plano de governo, apesar da gente saber que a gente precisa ter metas e onde as principais vão estar voltadas à educação, à saúde e à urbanização, porque uma cidade não vive sem ser cidade, não vive sem ser educação, nem sem ter saúde. A gente precisa trabalhar esses 3 pilares muito bem, mas acima disso tudo, para Valença ser melhor, a gente precisa que o povo abrace essa gestão e venha junto com a gente. Porque eu tenho certeza que mais do que político, quem sabe dessa cidade é o povo que sofre nela. Quem pratica a verdade, quem pensa na população, não pode parar. A gente precisa ser transparente. A gente precisa ser verdadeiro. Falar não faz parte da vida da gente até quando a gente é criança. Isso é real. Então, às vezes, falar que não vai dar para ter um turismo maravilhoso em Valença de imediato, porque nós não temos uma cidade nem limpa. Como é que vai chamar o turista para cá? É preciso falar a verdade. Como é que a gente vai falar que todo valenciano vai ter direito à saúde, tá? Se a gente não tem um exame básico no postinho ainda? Então a gente vai ter que falar a verdade demais. Mas a gente não quer gritar, a gente quer conversar, a gente quer dialogar. Falar com político é fácil, ouvir a verdade que tem sido difícil. Tem uma frase de um trecho de uma música que alguns já conhecem que eu falo e eu vou repetir. Eles achavam que eu ia parar, né? Eu estou preparando um futuro melhor. Deus sabe o que eu tenho. Deus sabe o que eu acompanho. E cada um que está aqui sabe na caminhada como tem sido. A gente precisa colocar poder executivo, gente nova. E o Fábio, ele acha isso também. Então ele quer uma oportunidade para revolucionar Valença. Eu vou continuar. Eu sou resiliente. Quem é cristão não desiste nunca. Porque a fé é caminhar mesmo quando as pessoas não sabem o caminho que você está vendo. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé não desanima. E quem tem fé acredita que Deus tem um propósito para cada um. E o meu é governar e auxiliar o povo. Venci os desafios da família, venci os desafios da vaidade, venci tudo que vocês podem imaginar, num propósito somente de uma cidade
e de um Rio melhor. Primeira coisa que a população pode esperar é um cara transparente, que não tem seu gabinete como um palácio, como um castelo. A rua vai ser meu lugar. Eu acho que a gente precisa ouvir muito. A gente está com muito sonho, a gente está com muita coisa fora do comum e a sociedade voltou a pedir o pouco. Educação, saúde e emprego. Estar no caminho certo, ter a convicção de que a cidade onde mora pode e precisa mudar, só encorajam ainda mais Fábio Ramos. Mesmo sabendo que terá de enfrentar grandes batalhas, ele não desiste. O que passou, os dias de sofrimento, a dor de ficar longe da família e o constrangimento de ter a sua privacidade invadida injustamente, serviu de amadurecimento. Eu quero agradecer a cada um que acreditou comigo, que quando me humilharam, estenderam a sua mão, fizeram uma ligação e falaram: estou junto com você, eu acredito em você. A minha vida é pública. A gente vai pra rua, a gente pede e as pessoas vão notar a primeira coisa no dia a dia é que mudou meu rosto, mudou meu cabelo, mudou minha barba, a gente envelheceu e a gente amadureceu. Eu acredito que a política vai dar certo quando mais pessoas ligadas à família, ligadas ao amor pelos filhos, entrarem nela. Valenciano persistente e com muita coragem e determinação. Uma longa caminhada se inicia e você está convidado a nos acompanhar. Venha, é por Valença!